Por exemplo, Adão e Eva, eles devem ter vivido numa bolha. O fato é o seguinte, eles geraram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim foi expulso do paraíso. Saiu para uma cidade chamada Nod, que era uma cidade já, uma civilização super estruturada, e casou com uma mulher e teve muitos filhos. E a Bíblia não está nem aí para te explicar como é que isso aconteceu. Como é que a cidade já estava lá? Já estava lá. Se Adão e Eva tinham acabado de aparecer, ou se tinham aparecido, de onde já estava lá? Como, por exemplo, no capítulo 6, outra vez, antes dos Benai Elohim descerem e possuírem as filhas dos homens e gerarem os Nefilim, que em hebraico significam os filhos dos que caíram e que se tornaram gigantes, eram gigantes, seres desproporcionais, que estão sendo achados há muitos anos e a arqueologia encobre. A arqueologia não deixa que isso venha a público, porque dá um trabalho danado reescrever a história humana inteira. Esse pessoal é preguiçoso, é conservador, é ortodoxo. Eles sentam em cima dos grandes achados arqueológicos, só que chegou uma hora em que não vai ser mais possível. E essa hora chegou. Todos os mitos dos povos contam a mesma história. Só que a antropologia do século XX, na presunção positivista, racionalista, do século XX e do século XIX, diz, não, isso é só mito da ignorância desses povos. Eles inventaram agora, não se comunicaram e inventaram tudo, coisas absolutamente iguais, sem Pangeia, já separados por oceanos intransponíveis, contaram as mesmas histórias, idênticas. E diz lá o texto de Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e com elas geraram os nefilins, que eram os gigantes. O texto de Gênesis diz que eles corromperam toda a criatura que rastejava sobre a face da terra, fizeram todos os experimentos possíveis na terra, no mar, onde quer que eles tenham encontrado criaturas vivas, eles as desconfiguraram. Aí é onde o livro de Enoque, que devia estar na nossa Bíblia, mas não está, foi uma decisão lá do imperador Constantino deixar de fora, mas está na Bíblia dos etíopes. Se você pegar a Bíblia dos etíopes, o livro de Enoque consta lá. Você vai ver a mesma história com detalhes. Que detalhes são esses? Que eles trouxeram essas tecnologias que eram entendidas pelos povos antigos como magias e que eles evocaram para si um lugar de adoração de deuses. Foram adorados como deuses por gerações e gerações e gerações. Corromperam a natureza humana, a natureza da criação, a natureza de todos os animais, de modo que quase tudo que a gente vê como mito, metade homem, metade peixe, metade isso, metade aquilo, não foi mito, foram coisas que aconteceram com experimentos genéticos. Você vê, por exemplo, Flávio Joséfos, que é o grande escritor judeu, que ganhou esse nome depois para criar uma adaptação romana para sobreviver entre os romanos e que reescreveu toda a história judaica do Gênesis para frente, até depois da queda de Jerusalém e mais um pouco. Ele diz aos gregos, ele diz, vocês gregos, todo o panteão de vocês foi verdade, não foram mitos. E ele diz, são os seres descritos em Gênesis, no capítulo 6, da fusão dos Benai Elohim com as filhas dos homens. De modo que o que Freud se apropriou como uma psicologia humana, usando o panteão greco-romano como simbolização, manifestação arquetípica exacerbada da natureza humana exagerada, de fato aconteceu. Se você quiser entender a psicologia desses seres pré-diluvianos, que decorreram dessa miscigenação de entes celestiais com as filhas dos homens e com a corrupção do gênero humano, em razão da qual veio o dilúvio, que foi o resetting. O dilúvio está explicitamente dito, que não tinha mais saída. Se a humanidade, ou o que tinha restado da humanidade, continuasse daquele jeito, tinha acabado tudo há muito tempo atrás. O dilúvio foi um resetting, para ver se a gente rehumanizava o planeta e recomeçava de novo.